Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Guilhermina. Ai, que bom que estamos juntos de novo. Alessandra, minha filha. Olá, muito bom estar aqui. E Angélica, meus olhos de safira. Ah, meu Deus. Muito bom estar presente nesse estudo. E que seja o estudo a nossa alavanca de progresso, né? Hoje vamos fazer o estudo de duas perguntas que aparentemente já são curtinhas, mas tem material aberto para a gente refletir. As perguntas 84 e 85 de O Livro dos Espíritos. Vamos começar com a Angélica. Sim. Nós estamos iniciando agora, no capítulo 1, né, do livro 2, o tema Mundo Normal Primitivo. E já nesse tema, a gente já tem alguns esclarecimentos a fazer, até por uma questão de nomenclatura. Mas vamos à questão 84. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? E os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. E aqui a gente já começa, né, a explicação. É uma pergunta objetiva, uma resposta simples e curta, mas que cabe a gente entender. Primeiro, mundo normal ou primitivo. O que seria, o que viria a ser isso, né? É o mundo de origem, é o primário, é a origem de tudo, certo? Então, é de onde nós viemos. Então, na qualidade de espíritos, o mundo dos espíritos constitui o ponto de partida do processo evolutivo nosso. Então, para onde nós estamos e para onde nós voltamos. A passagem no planeta Terra, ela é uma passagem de aprendizado. Mas a nossa real estada é no mundo dos espíritos. Ele não é circunscrito, ele não é físico da forma como nós conhecemos e classificamos como mundo, planeta, espaço. Não. Ele é como é que eu posso dizer? Perdi a palavra, então isso aí acontece, a gente vai ficando velho, perde a palavra mesmo. Mas o que eu quero que entenda é que é a origem, é a fonte. É a fonte, a emanação, né? E é ali onde a gente vai crescer e aprender e pôr em prática nos processos reencarnatórios. Mais ou menos por aí. Aos poucos a gente vai preenchendo esse... Nós podemos dizer assim que é a origem de tudo e pode-se dizer que é uma verdadeira dimensão própria, porque na verdade nós somos espíritos. Sim. Nós estamos envergando corpos materiais de acordo com a estrutura do planeta onde nós estamos.
quando nós sairmos do planeta na condição de desencarnados, nós vamos partir para este mundo que é o primitivo. E é interessante uma coisa, eu me lembro de uma coisa, desde que eu comecei a estudar a respeito da emancipação espiritual, que vai desde o sono até a condição letárgica, tudo isso, é interessante, você percebe nitidamente o seguinte: nós nunca deixamos de estar em contato com esse mundo normal primitivo. Nós estamos aqui dentro desse estúdio, existe uma pleiade de espíritos à nossa volta. Alguns que nos estão inspirando e orientando para que o trabalho seja tocado de maneira adequada. E outros que estão aqui para aprender junto conosco. E outros que têm mais sabedoria do que nós, mas também estão em aprendizado com os espíritos superiores que nos inspiram. Ou seja, o estúdio é pequeno. Sim, mas as dimensões, em termos assim, do espaço que o espírito ocupa, são completamente diferentes. Se nós pararmos e entendermos que os espíritos são capazes de atravessar paredes, atravessar portas, penetrar ambientes aonde nós fisicamente não conseguimos, porque nós temos a limitação do corpo. E é interessante observar o seguinte: porque o contato com o mundo espiritual é fundamental para a nossa saúde mental. Já foi provado isso. O ser humano, quando dorme, sonha em média 90 minutos por noite. 90 minutos. Uma noite de um período de sono de mais ou menos 8 horas. E aí, quando ele dorme e consegue sonhar, isso é registrado em eletroencefalografia, foi feito um trabalho na década de 60 do século passado. Foi registrado que quando se impedia os voluntários que estavam em prova de fazer períodos de sono com sonhos, que é chamado sonho de movimentos rápidos dos olhos, como é chamado atualmente, REM, Rapid Eye Movement. Sono REM. REM. Então, deu-se que, quando foram impedidos, depois de 3 dias, todos eles tiveram uma espécie de surto psicótico. Deixados dormir com sonhos, eles dormiram e sonharam um número de horas que compensou o equilíbrio anteriormente rompido pelo fato de eles terem sido interrompidos no sonhar. E o sonho é uma emancipação da alma com relação ao corpo. Os espíritos nos informaram isso em 1857. E a ciência veio comprovar mais de 100 anos depois. Quando dizemos que o Livro dos Espíritos ele antecipa mais de 1 milênio do conhecimento da humanidade, nós não estamos mentindo, não. É um fato. Isso é real. Então, o mundo dos espíritos não é simplesmente uma dimensão distante. Nós estamos imersos dentro dele. Uhum. E eles estão em contato conosco permanentemente. Como o peixe no mar. Exatamente. Então, nós fisicamente estamos fora dele. Mas quando nós, almas encarnadas, nos emancipamos do corpo, nós voltamos à nossa pátria todas as noites, porque nós precisamos nos reabastecer espiritualmente. Mas tem registros de que as pessoas vão, alguns para lugares onde vão aprender, outros para lugares onde vão aprender a cometer atrocidade. É uma questão de diapasão mental de cada um que se emancipa. O livre-arbítrio não é obstado nem por Deus.
Só que semeamos livremente, mas vamos colher obrigatoriamente. Ou seja, a nossa relação com o mundo espiritual tem que ser uma relação equilibrada. Concordo com isso, Guilherme? Eu estava ouvindo você dizer, estava aqui pensando junto, eu queria fazer só uma ou outra observação com relação ao sono, ao sono REM, né? Muitas pessoas vão dizer, não, mas eu não sonho, eu não lembro do que eu sonho. Você não precisa lembrar. Uma coisa é você fazer, você tem o sonho, todos temos o sonho, mas eu não me lembro dos meus sonhos. Ok, não precisa lembrar. Lembre-se ou não. Isso aí vai ter uma variedade ao infinito. Então, o caso de perguntar, por exemplo, alguém já teve uma experiência de déjà vu? Pois é, nem todo mundo tem. O que é o déjà vu? É o já visto. Uhum. É aquilo que você viu num sonho. Tipo, acontecendo agora uma coisa, já vivi isso. Essa situação que eu estou vivendo agora me é familiar. Pode acontecer isso. Me é familiar. Aí a gente chama isso de déjà vu. Isso pode ter acontecido durante um sonho e você não lembra. Não necessariamente você precisa se lembrar. Não podemos esquecer, 2001, aquele assalto que nós sofremos. Uhum. Eu sonhei 2 vezes me vendo caído numa poça de sangue. Depois de ter me confrontado com um sujeito que apontou uma arma para mim e disparou. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. Apareceu o sujeito e a arma. O cara estava armado, apareceu. Mas não, sem discussão, leva o carro. Sem resistência nenhuma, se o problema é o carro, leva e tal. Mas foi interessante que eu sonhei 2 vezes e a nossa filha sonhou também uma vez, 3 dias antes. Uhum. Vejamos bem, os espíritos nos orientam. Mas por que eles trouxeram orientação? Provavelmente porque, na verdade, eu estou com tantos débitos espirituais que eu tenho alguma coisa para fazer, né? Tipo, olha aí. Não, e de repente, numa situação como essa, você pode não reagir, não é uma questão de reagir, é ter algum movimento involuntário, de susto, de medo, que a criatura imagine como reação. E aí ele reage antes. Então, quando você já tem mais ou menos uma... Não, peraí, calma. Calma. Vamos agir com consciência. Exatamente, calma. Mas eu queria fazer um comentário aqui ainda sobre, logo quando você falou sobre estarmos aqui no estúdio com espíritos, tarará, tarará, tarará. Vamos lembrar que as paredes, a materialidade, física, né? A materialidade da parede física também é relativa. Exato. Também é relativa. Como tudo é relativo, a gente tem que pensar no macro. Então, os espaços são relativos. Quanticamente falando. Exatamente. Tudo é relativo. Ali não falou nada, né? Por enquanto, estou aprendendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a nossa vinheta agora. Tá na hora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, vamos fazer a pergunta 85 com a nossa aprendiz. Ela disse que está aprendendo, então vamos botar para estudar. Ale! A vida é um eterno aprendizado, né? Estamos o tempo todo aprendendo. Mas vamos à pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem: o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Uma resposta curta, né? Mas que nós precisamos realmente refletir, né? Refletir sobre e estar sempre retomando. O Livro dos Espíritos, ele tem isso de interessante. Ele precisa sempre ser retomado. Não dá para ler uma vez. Já li o Livro dos Espíritos. É pouco. Ele não pode ser lido, né? É um material de estudo perene. Refletir, perene, diariamente. Só não. Livro dos Espíritos e Evangelho. João de Ângeles para o de Valpira Franca. Ele tinha lido o Livro dos Espíritos parece que mais 20 vezes.
Aí, Joana disse para ele, já leu, meu filho? Já li bastante, Joana. Já li 20 vezes. Então agora vamos começar a estudar. Interessante, né? Mas, assim, interessante também a forma como Kardec coloca as perguntas, assim, tão próximas, né, de nós. Tanto na 84 quanto 85, eu vejo muito aqui o prisma humano, o nosso prisma. Exato. Na 84, né, ele pergunta o mundo à parte, fora do que vemos, porque nós, geralmente, estamos acostumados a considerar que o que existe é o que os nossos sentidos conseguem captar. E a doutrina vem nos mostrando o oposto. O exercício da mediunidade também, né, vai nos mostrando o oposto, que não é bem assim, né? Os nossos sentidos, eles são precários em relação a tudo que existe nesse mundo, nesse planeta e nos vários mundos, né? Então, acho muito importante a forma como ele faz as perguntas. Na 85, ele pergunta qual é o principal, né? Porque nós temos essa necessidade de entender o que é mais importante. Nós temos uma necessidade de hierarquizar também as coisas, né? E aí vem o mundo espiritual. Então, a metáfora, né, da nossa vivência no planeta Terra como uma viagem num trem, eu acho perfeita, porque explica muito bem isso. É uma passagem, vai acabar, né? E precisamos o tempo todo estar retomando, porque esquecemos isso, né? E ficamos tão fissurados com essa viagem no trem, com a paisagem, com as pessoas que estão interagindo com a gente no trem, que a gente não quer sair do trem. Mas o principal não é aqui. Isso vai acabar, isso vai passar, né? E o que vai ficar é o espírito, é o espiritual, é o mundo que preexiste e que vai continuar. E tem queria, pegando o gancho, se a gente parar para raciocinar, é óbvio, porque o mundo corpóreo, ele é uma ferramenta. É isso que eu ia comentar. Ele é uma ferramenta que nós recebemos para complementação do nosso aprendizado, do nosso crescimento e tal. Então, tudo que nós conhecemos enquanto mundo corpóreo, se a gente parar para pensar, primeiro que quando cada um de nós encerrar esse período nosso individual, o mundo corpóreo vai continuar, porque vai continuar precisando ser ferramenta de outros espíritos que virão, que estão e que vão continuar aprendendo e que vão. E esse mundo corpóreo, assim como a proposta é que nós evoluamos enquanto espíritos, o mundo corpóreo também. Se a gente parar para pensar e estudar, olhar para trás na história da humanidade, o mundo como um todo, houve muita modificação, houve muito crescimento, houve muitas coisas que aconteceram independentemente da nossa vontade individual. Porque a gente se acha, né? A gente acha que a gente está no centro do universo, mas, desculpe, lamentavelmente informar, não estamos no centro do universo. Nós fazemos parte de uma massa maravilhosa que Deus permite que nós estejamos e nós estamos no lugar em que temos que estar. E temos que fazer o nosso melhor. E aí, voltando para cá, o mundo espiritual, e quando o Kardec pergunta qual dos dois é o principal, por óbvio que é o mundo espiritual, porque sem o mundo espiritual não haveria o mundo corpóreo, simples assim. Se não houvesse a necessidade de haver o mundo corpóreo, ele não haveria. Ou haveria dentro de uma outra conformação, ou haveria, como certamente existem outros mundos com outras conformações. Você está dando spoiler. Desculpe, é que eu estou raciocinando rápido. Está antecipando raciocinando rápido. Porque a resposta dele é direta e objetiva. Eu acho interessante também, Guilhermina, a gente pensar sobre o conceito de mundo, né? Sim. Mundo enquanto um sistema organizado, isso, né? Então, mundo espiritual, então um planeta onde ficam os espíritos. Não é isso. Não é isso, exatamente. Né? É um sistema organizado. E aí nos leva a pensar também nesse grande arquiteto, né? Esse grande ser supremo que nos rege, que nos dirige, que nos mantém, né? Então, olha que maravilha isso, né? Então, existe um sistema organizado de espíritos que estão aqui interpenetrando, né, o nosso mundo o tempo todo. É magnífico, né? E se você, só para fechar meu raciocínio, falando, só para tumultuar mesmo, a gente vive num mundo espiritual, etc, etc. Mas o nosso organismo é um mundo. Ela gosta de tumultuar. Exatamente. O nosso organismo é um mundo. É verdade. Que vidas estão, né? Vidas estão aqui dentro e que fazem interface e se movimentam e trocam. E a gente progride, a gente nem toma conhecimento. Muitas das vezes a gente agride esse mundo,
por vontade própria, a gente agride, mas é uma ferramenta que Deus nos permite para que a gente evolua, para que a gente... Nós somos o trem de outros, Exato, né? Nós somos o trem de outros. Exatamente. Agora, é interessante uma coisa. Eu me lembro de uma fala do Divaldo, em que ele, conversando num diálogo que foi filmado, ele diz assim: alguém me perguntou o que é o oposto da vida, mas o oposto da morte. E o que eu aprendi me mostrou uma coisa: o oposto da morte é o nascimento. Porque aí a pessoa perguntou: mas o oposto da morte não é a vida? Não. A morte do corpo é uma passagem em que o espírito se liberta do corpo e retorna ao mundo espiritual. De onde veio. Ou seja, a vida existe antes da vida física e existe depois dela. Se fizemos ou não bom uso desta vida física, é uma questão que a nossa consciência vai nos mostrar. Porque, na verdade, Deus não nos julga nem condena. Nós simplesmente colhemos aquilo que semeamos livremente. Eu achei essa análise feita pelo Divaldo uma coisa de uma poesia e também de uma sensibilidade extrema. Porque é realmente isso. Não é à toa que os nossos irmãos ubandistas, quando falam que alguém desencarnou, assim, fez a passagem. Faz a passagem. Não é isso? Fulano fez a passagem. E agora já se está adotando o termo fulano partiu. Já está se tornando uma rotina das pessoas de todas as religiões. E já tem um outro discurso também, por exemplo, na hora do funeral, né? O enterro, o sepultamento do corpo de fulano de tal será feito e tal. Ou seja, já está se fazendo uma diferenciação entre o corpo, matéria, o habitat daquele espírito. O espírito não morre. Exato. O espírito, ele tem uma continuidade. E o corpo se transforma. Assim como os mundos nos quais a gente habita, enquanto espírito, em processo de evolução, também vão se transformando à medida em que nós vamos nos aprimorando, né? O mundo também cresce e a gente promove isso. Daí a coisa de nós sermos co-criadores, né? De realidades. E a gente vai crescendo cada vez mais, aprimorando o nosso aprendizado, a nossa inteligência e aplicação. E essa questão da ferramenta, né? Eu considero muito o mundo corporal, né? O espaço, essa vida na Terra, né? Como sendo uma coisa de oportunidade, de grande aprendizado e manipulação de instrumentos para um crescimento, para criação, entende? Então eu acho isso fantástico. Exatamente. Então, crianças, vamos refletir a respeito disso, porque na próxima semana as duas perguntas vão dar a sequência de todos os spoilers que nós demos agora. Ou seja, nós demos assim gancho e semana que vem teremos mais um capítulo desta maravilhosa aventura que é o do mundo normal primitivo. Tá bom? A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual,
um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje, mais precisamente, nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. Instruções essas passadas a Allan Kardec. Então nós vamos começar pelo item 9, a vingança. É uma mensagem de Gilles Olivier, em Paris, 1862. Vamos ver o que nosso irmão nos traz aqui. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame-se espírita. Olha, ele está mandando um recado aqui diretamente para nós, espíritas, não é? Não está falando para todos. Então está chamando a atenção que nós, por algum motivo, temos que encarar esta situação de uma forma diferente. Talvez de uma forma mais clara, porque vamos analisar a vingança, como ele mostra aqui, com o passar do tempo. Não é a vingança agora. Claro que ainda existe muita vingança. Muita gente se vinga das coisas pelas quais passou e não gostou. Se vinga daquele que foi o provocador disso. Mas ele está mostrando que isso é um quadro, uma situação que tende a diminuir até que se extinga aqui dentre nós. Ele mostra isso dizendo que isso aí era um hábito selvagem sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, cerca de 2000 anos atrás, a humanidade tinha esses hábitos selvagens, como ele fala aqui da vingança. É por isso que eu disse outro dia que essa palavra inimigo, os vossos inimigos, naquela época, naquela altura, do começo da era cristã, aquilo tinha uma conotação diferente de hoje. Muito diferente de hoje. Inimigo para nós hoje é uma coisa realmente muito séria, muito grave. Para alguém ter um inimigo, alguém se considerar um inimigo, é preciso que a pessoa tenha feito algo de extremamente grave para que o outro se sinta ou reconheça aquele que fez isso como um inimigo. E na época do Cristo, não. Qualquer coisinha era motivo de inimizade.
Hoje, as coisinhas pequenas, nós já temos uma certa tendência a relevar, a passar batido. Por isso que eu disse que os inimigos hoje nossos não são da realidade inimigos, são uns chatos, umas pessoas sem noção das coisas e que incomodam. E temos que ter paciência, condescendência, benevolência com essa gente. Tudo bem, mas não vamos considerar inimigo. Também está dizendo aqui, a vingança é a mesma coisa. No tempo do Cristo, isso talvez fosse extremamente comum, as pessoas se vingarem de um do outro por qualquer coisa. Era um hábito selvagem. Hábito que nós estamos perdendo. Nós estamos deixando de ser selvagens. Estamos tentando ser pessoas racionais, pessoas educadas, civilizadas. Então, a tendência é também diminuir dentre nós esse sentimento de nos vingarmos por qualquer coisa, nos vingarmos de alguém, qualquer um, por coisas que não vale a pena. Nós mesmos hoje reconhecemos que às vezes não vale a pena. Então é importante que a gente note nessas palavras que ele está trazendo um lembrete de que nós estamos evoluindo. Pode ser que nós estamos ainda dentro do olho do furacão e nós não notemos, ainda estamos dentro do caldeirão quente, mas quem está de fora e mediu a temperatura há 2.000 anos e mede a temperatura hoje, vê que a temperatura hoje está mais branda, ou menos quente. Entendemos? Assim? Então, segue ele aqui. Então ele diz também que quem é espírita devia ter essa noção. Por quê? Porque nós sabemos que quem estava aqui há 2.000 anos, cultivando esses hábitos selvagens, da inimizade, da vingança, éramos nós mesmos. Então, nós sabemos que estamos em evolução e não queremos perder esse trem da história, trem da evolução. Se não fôssemos espíritos, achássemos que eram outras pessoas que estavam aqui, eles tinham esse hábito. Eles não, gente, nós tínhamos esse hábito e já perdemos o que é algo louvável. Vingar-se é, bem o seis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Agora ele foi fundo. Porque aquele que se nega a perdoar, ou seja, aquele que nos causou um problema, que em princípio nós iríamos nos vingar disso, porque achamos que foi uma ofensa grave, um problema seríssimo, nós, se não perdoarmos, nós não poderemos mais nos considerar nem espíritas e muito menos cristãos. Essa mensagem é pequena, talvez acho que é a única mensagem desse espírito, mas está sendo muito, muito explicativa, muito, quer dizer, chamando muito a nossa atenção. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Gente, é melhor de devagar aqui, porque ele realmente está, como diz o outro, pegando pesado. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Ele está dizendo que o que vingativo, aquele que vai se vingar, dificilmente faz de peito aberto na cara a cara. Vai sempre usar de artifícios, como ele falou ali, ó, das companheiras falsidade e baixeza. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama de seu inimigo. Ou seja, se o agredido é mais forte que o agressor, ele não tem perdão. Ele vai com tudo e chamou de inimigo e parte para dentro. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera ou o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo veneno, caso encontre ocasião para isso.
Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições, não recua diante da canulha e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos que se vão avolumando pelo caminho. O que ele está dizendo aqui? Que quando a pessoa é mais forte que o agressor, tudo bem, ela vai às claras, parte para dentro, é até mais sincero. Agora, quando ele é mais fraco, ele usa dessa gentileza aqui. Ele sabe que não pode encarar o outro na mão, como se diz o outro no cara a cara, então ele prepara aqui, diz ele aqui, na maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Ou seja, na frente do outro ele banca até, não, tudo bem, mas por dentro está destilando ódio. É hipocrisia. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar, prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe o copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando o seu ódio chega a tais extremos, ataca-o então em sua honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos que se vão avolumando pelo caminho. Ou seja, quando ele não consegue enfrentar a pessoa lá, cara a cara, mano a mano, ele apela para fofoca, né? Para maledicência, para inventar mentiras, para atacar a honra. Então, como ele diz, além da vingança, que já é uma violência, ele ainda fica sob a égide da falsidade e da baixeza. Só complica a sua vida mais. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios em vez da fisionomia alegre, amiga e benevolente que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e insulta em plena face. É o que eu estava dizendo. Aquele que sai para briga logo, não consegue se controlar, mas ele não está sendo hipócrita. Agora outro é falso, pérfido. Não é? Ele faz na surdina, enlameia o nome da pessoa, faz fofoca, mentira. Então, quando a pessoa chega perante seus amigos e parentes, estranha que está sendo tratado de forma diferente e nem faz ideia de quê, por quê. Então, ele diz aqui, essa gente que faz isso na surdina, ataca pela surdina, é covarde. E é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Quer dizer, vingança já não é uma boa, mas a vingança com essa conotação hipócrita é 100 vezes pior, como ele está dizendo aqui. Que é o falso, ainda sai de bom moço perante aqueles para quem está passando a fofoca, contando a história moda dele. Então, nós temos que ficar muito atentos para evitarmos tudo isso, porque a forma de evitar tudo isso é perdoando. Você perdoa a pessoa, na hora que ela faz o mal, você não vai ter instinto de fazer vingança, nem cara a cara, nem por trás. Porque não tem nada mais que fazer, já perdoou, vida que segue, toca o barco. Beleza. Então é mais um motivo para nós nos esforçarmos para perdoar essas coisas. Que nós estaríamos eliminando um problema para nós no futuro. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos dos outros tempos, ou seja, fora de moda, a vingança caiu de moda. Igual espartilho, alguma mulher usa hoje espartilho, usa buziguim, usa cinta-liga, acabou, foi de moda, foi de moda. Homem usa cirola, cartola, colete, colarinho engomado, não usa, acabou isso. Eu tenho que partir porque é moderno. Vingança está com nada, gente. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar, olha só, todo espírita que hoje ainda tivesse a pretensão de se vingar de alguma coisa, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa
fora da caridade não há salvação. Então, se nós achamos que somos espíritas, risquemos do nosso dicionário a palavra vingança. PT saudações. Enquanto essa palavra constar do nosso dicionário, nós não podemos ter a cara de pau de nos considerar espíritas, nem cristãos. Tudo bem, você pode se vingar, ter esse sentimento no seu coração. É um direito seu. Mas não é mais direito seu se auto-intitular espírita ou cristão. Você estaria falseando com a verdade. O espiritismo não permite isso. Está escrito aqui, ó, Gilles Olivier. Não é o Antônio de Pádua que está falando. É o Gilles Olivier. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Ou seja, a vingança você tem que ter é o perdão. Você tem que pagar o que foi feito, como fez em você o outro, de mal que ele fez, pague com o perdão. Simples. É assim que funciona. Então está dizendo que não consegue nem imaginar que algum membro da grande família espírita pense no futuro em se vingar de alguma coisa. Eu acho que nesse ponto não nos colocou de saia justa. Não. Porque não tem saia justa para vestir, gente. É simples. É muito mais cômodo. Vamos pensar, é muito mais cômodo, mais fácil para nós. Em vez de ficar arquitetando plano de vingança, como diz aqui, as artimanhas todas, esperar que o outro esteja distraído. Não, deixa pra lá, vida que segue, toca o barco, acabou. É muito mais confortável para nós agirmos dessa forma. Não há assim, um motivo coerente para isso. Complementando essa passagem, tem aqui o item 10, que é uma mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861, que trata do ódio, que é primo irmão da vingança, que o ódio pode ter vingança embutida ou não. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram de indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Bonita passagem aqui. Uma metáfora muito bonita, né? Embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Bem o sei, pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Ou seja, o amor nos aproxima de Deus, nós, criaturas, e o ódio nos distancia de Deus. O Fenelon está falando com conhecimento de causa. Se vocês forem procurar a história do Fenelon, viveu no século XVIII, ele não era religioso formal, mas ele foi muito ligado à igreja. E foi ultrajado, ofendido durante quase toda a vida dele. Então ele está falando, sabendo o que está falando, quem diz aqui. Bem, olha só, embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Ou seja, eu amo todo mundo, mas o meu coração não está protegido das coisas ruins que tem contra mim. Essa é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Ou seja, você amar a todos e levar de volta ódio. Então diz aqui, bem o sei, pois durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Ou seja, ele pregava o amor, ele era professor de catecismo, né? Ele era preceptor de vários jovens. E na vida dele foi acusado de uma série de coisas, sem merecer. Então ele está falando com conhecimento de causa. Vale a pena vocês procurarem lá no Google, botaram Fenelon, e vão ver que é a história dele.
Ele tem motivo para estar falando isso. Eu estou dizendo que não resolve ter ódio dessa gente. Tem que passar, porque no fundo nós estamos passando por algo que nós merecemos. Não? Por isso que o Júlio Oliveira falou que o espírito não tem direito de negócio de vingança. Porque se ele passou por essa ofensa, essa agressão feita por alguém, não foi de graça. Se ele se vingar, ele continua alimentando o processo. Agora, se ele não se vingar, parar ali, o processo acaba. É a mesma coisa que está dizendo aqui o Fenelon. Não adianta responder com ódio essas agressões, as ofensas, as mentiras que assacam contra você. Não é necessário, porque isso tem um fundo. Vamos buscar em outras encarnações, outras vidas, que nós já fizemos alguma coisa para merecer isso agora. Se queremos que isso pare, nós temos que parar. Não vamos esperar que o inimigo, essas pessoas do mal, vão parar de fazer o mal. Eles comprazem nisso, então não vão parar. Cabe a nós pararmos e deixá-los falando sozinhos. Essa é a ideia. Gente, não... então isso é difícil, é uma ofensa muito grave. Eu sei que é difícil, mas é o esforço que cabe a nós. Como diz assim, esse tipo de amor nos aproxima de Deus. O ódio, se mantivermos o ódio, alimentarmos o ódio, a vingança, nos afastamos de Deus. Então isso depende de nós. É duro. Agora você vai escalar uma montanha que é moleza, é duro escalar a montanha. É pegar picareta, pegar aquele formão, marretas, cordas e vamos subir. Ué, não é fácil não chegar lá em cima. Mas se quer chegar lá em cima, tem que fazer esforço. Ou vai querer que um helicóptero para levar lá em cima direto. Não existe isso. Não existe recompensa sem esforço. E nós temos que fazer o esforço agora, amparados por esses espíritos que estão nos dando essas informações. Porque a hora que nós agimos assim, pensarmos neles, eles estão ali para nos ajudar a encarar o problema. Se alguém lhe ofender, contar mentira sobre você, espalhar fofoca, etc., na hora que você souber, vou me lembrar do Fenelon, lá do Livro dos Espíritos. Ele passou por isso, ele vai me ajudar a enfrentar essa situação. Pode pedir ajuda ao Fenelon, por que não? Tem certeza que ele não vai se negar a ajudar, porque ele passou, provou isso, sabe que não é fácil, e se vir um de nós passando por o mesmo problema, pedindo ajuda, ele não vai se negar a ajudar. Creiam nisso, nós somos espíritas e acreditamos nisso. Então anote o nome dele aí, Fenelon. Vamos lá no Google, procure quem foi. Ele não é São Fenelon, mas é um espírito muito bom. E tenho certeza que está pronto a nos ajudar nesses momentos que nós passamos de ofensa, agressões, fofocas, maledicências, venenos, tudo isso que isso ocorre com a gente, como eu disse, nosso coração pode estar pronto para amar todo mundo, mas ele não está imune a sofrer ataques. Os ataques vão vir, porque nós não sabemos o que fizemos nas nossas encarnações, nas nossas vidas. Não soubemos, fizemos muita coisa errada. Na época que o falou lá o outro mensageiro, o Júlio Oliveira, nós já praticamos esses hábitos bárbaros de vingança. Agora nós vamos colher o que fizemos. Então está na hora de parar com a colheita. Vamos plantar outras coisas. Vamos plantar o amor e não plantar o ódio. Simples. Troca a colheita. Joga fora todo o ódio e vamos plantar amor, a sementinha do amor. Pode até durar mais para brotar. O ódio brota rápido. A do amor pode demorar. Mas é forte. Raízes fortes. Vai nos dar amparo para o resto da nossa vida. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.